pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo do nosso curso preparatório para a Maratona de Programação e para a Olimpíada Brasileira de Informática. A ideia desse curso é partir desde o C++ básico até alguns algoritmos e ideias mais avançadas. Nesse primeiro tópico, vai ser abordado um pouco o que é a maratona, o que ela exige de você, por que você participaria da maratona, e introduzir brevemente para vocês o que é um template, né? Então um código base do C++. Então, sem demorar mais, vamos lá. O que é a maratona, primeiramente? A maratona é uma competição que é organizada aqui no Brasil pela Sociedade Brasileira de Computação, e na qual 3 pessoas fazem uma equipe e se reúnem em um local para realizar uma prova que envolve questões de programação e questões de lógica. A ideia é bem básica. A equipe que solucionar mais questões em menos tempo vence, certo? Bem simples. Um pouquinho diferente, a OBI só tem algumas diferenças, que ela é individual, então não é feita em equipe, e o tempo não é relevante na solução das questões. Então, desde que você resolva, você ganha pontos por aquela questão. E também tem a diferença que a maratona é uma competição voltada para o ensino superior, né? Então, só alunos do ensino superior podem participar. Enquanto a UBI, alunos do ensino médio e somente o primeiro ano do ensino superior pode participar. Ou seja, sempre os calouros da faculdade. O que mais a maratona exige de você, claramente, é a capacidade de programar, né? É uma competição de programação. Mas muito da parte matemática também é utilizável. Então, se você tem uma facilidade com matemática e lógica, é um grande passo aí para você ir bem na maratona. A gente vai focar mais na parte de programação e lógica, e não tanto na parte matemática. Mas ela vai ser desenvolvida junto se você praticar certinho os exercícios. Enfim, mas disso tudo isso, por que eu participaria da maratona? Porque participar da maratona vai te ajudar com as matérias da faculdade. Ou seja, as matérias que envolvem algoritmos, estruturas de dados, você vai ter um passo à frente dos seus colegas aí. Também, é um boost no seu currículo. As empresas hoje olham muito se você participou dessas competições ou não. Então é uma coisa legal para você ter no currículo, principalmente se você conseguir passar de fase. Além das oportunidades que acabam aparecendo. Além disso, tem o desenvolvimento pessoal, que claramente é um objetivo que você pode colocar para si mesmo, para você alcançar, o que também te ajuda a estudar e etc. Acredito que esses são 3 motivos bem válidos para participar da maratona. Também queria convidar vocês para seguir o Instagram da Uniwest, da maratona. A gente posta lá sobre, principalmente para os calouros, sobre as competições que a gente faz, sobre o que está acontecendo agora, como nossas equipes estão indo e os eventos que a gente participa. Então é legal que vocês sigam a gente lá. E vamos agora começar então com a nossa introdução a C++. Primeiramente, por que a gente escolheu C++? É uma linguagem rápida, não é difícil de aprender, ela tem muita coisa pronta na internet, muitas pessoas usam C++ para competir, então tem muito código pronto. Então isso facilita na hora da gente ter esse manuseio, né? Então para estudar sozinho, etc, é uma linguagem boa. Então primeiro vamos ver o que é um código base C++. As 2 primeiras linhas vão ser as primeiras que eu vou explicar, mas olhando no base, basicamente as 2 primeiras linhas elas vão ajudar a gente no código geral. Isso aqui é como se fosse a cabeça do nosso código. E isso aqui é como se fosse o nosso coração e o nosso corpo, onde tudo vai ser executado. C++ é uma linguagem compilada, ou seja, você tem que compilar ela, então você tem que escrever tudo que você quer, aí você fala para o computador que você quer compilar ela, e no final de tudo, você executa essa linguagem. A gente vai se aprofundar um pouco mais nessa parte de compilar e executar na próxima aula, no tópico 2. Aqui eu só quero apresentar um pouco para vocês como que é essa estrutura base do C++ e o que a gente vai usar para todas as aulas. Então, partindo um pouco para essas 2 linhas de cima, o que essas linhas estão fazendo? Se você sabe um pouco de inglês, você consegue entender um pouco do que está acontecendo aqui. Então, dando foco nessa primeira linha. Então, basicamente, ela está include. E o que é include? É incluir. Ela está incluindo algo. Ela está incluindo bits/stdc++.h. O que é esse bits/stdc++.h? É basicamente uma coisa que a gente chama de biblioteca. Muitas pessoas já fizeram vários códigos prontos. Por exemplo, quem dá manutenção hoje por C++ é a Microsoft. Muitas existem bibliotecas com vários códigos prontos, com algoritmos e estruturas de dados já prontos. Então, para que a gente não tenha que ficar refazendo esses algoritmos e estruturas de dados, a gente pode utilizar deles, basicamente só incluindo eles no nosso código. Para a maratona, né, para a programação competitiva, a gente usa essa biblioteca que inclui basicamente todas as outras bibliotecas, porque isso facilita a maneira com que a gente vai utilizar as funções e estruturas de dados que existem nessas outras bibliotecas espalhadas do C++. Se você não incluir isso aqui, é como se você não tivesse uma caixa de ferramentas, e com isso aqui você tem todas as ferramentas que você precisa agora, você só precisa arrumar o problema. Então é bem mais fácil do que você não ter nada e ter que arrumar um carro, por exemplo. Então, se você tiver as ferramentas certas, isso facilita muito.
Basicamente é isso para que serve essa primeira linha. A segunda linha é para definir que dentro das bibliotecas que a gente incluiu, a gente vai using um espaço, né, um namespace chamado std, que nada mais é que a abreviação de standard, né, de padrão. Então a gente vai ver uma coisa chamada função mais a fundo depois, mas basicamente o que a gente está falando é que qualquer função que a gente chamar de que estiver dentro de std é para usar como se estivesse dentro do nosso código. Então, geralmente, você teria que chamar de uma maneira mais ou menos assim. Talvez pareça confuso agora, mas vai fazer mais sentido depois. Você teria que fazer mais ou menos isso para chamar uma função. Então, você teria que instanciar ela com std e falar, eu quero a função que está dentro do std. Mas agora, como a gente deu use namespace, a gente só precisa referenciar a função em si. Então, isso vai ficar mais claro no próximo tópico de leitura e impressão de variáveis. Mas basicamente é isso que essa segunda linha faz. Então, agora que a gente entendeu essas duas linhas, vamos partir agora para o nosso coração e corpo. Então, aqui a gente tem o quê? A gente tem esse int, um main, um parêntese e esses colchetes. Então, vamos deixar de lado esse main aqui por enquanto e vamos analisar as outras coisas. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem main e tem esse parênteses. Main, traduzindo diretamente do inglês, é principal, né? Então, esse aqui é a nossa função principal. Então, tudo que estiver dentro dela vai ser executado pelo nosso código. Então, basicamente, é ela quem vai mandar os comandos que a gente precisa, correto? Esses parênteses, a gente vai entrar mais a fundo em outro tópico, tá? Quando a gente for falar de funções, que eu também citei nas bibliotecas, ok? Então, por enquanto, só tem que saber que ele tem que ficar vazio. Então, sempre que a gente for declarar a classe principal, a gente vai colocar int, que a gente vai entrar em detalhes depois, e os parênteses vazios. Agora, os colchetes. O que os colchetes significam para a gente? Os colchetes nada mais são que o início e o fim do código que pertence a main, ou seja, que pertence à classe principal. Então, basicamente, quando a gente define os colchetes, a gente fala que tudo que tiver aqui no meio vai ser executado pela classe principal. Então, na próxima aula, no tópico de leitura e impressão de tipos de variáveis, a gente vai ver como que a gente utiliza essa classe principal, o que vai ir dentro desses colchetes e o que significa o int que vem antes da main. Então, espero vocês na próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.